Então, a nomenclatura foi dada, né, pelos sociólogos, pelos estudiosos, a geração Z. O que é a geração Z? A geração Z, gente, são os que são totalmente digitais. A era das digitais. Quando eu nasci, nem telefone tinha. Depois inventou-se. Tinha, mas não aqui. Tinha nos Estados Unidos, na América. Depois se inventou a máquina de datilografia. O meu concurso foi máquina de datilografia, quando eu fiz o meu concurso. Manual. Depois nos deram uma elétrica, que era barulhenta, aquele barulho horrível, de esfera. Vocês não sabem nem o que é isso, gente. E quando passou para o computador, nós participamos desse momento, mas foi tudo muito, muito novo para nós. Na realidade, vocês cresceram com a internet, com as redes sociais, com o smartphone. Acho que vocês não têm nem ideia do que é uma máquina de datilografia. Como se fazia quando errava. Como que apagava aquilo? Era uma fitinha assim que você colocava, clicava, aí a fitinha saía um adesivo na letra que você errou. Gente, que loucura. Hoje é muito diferente. A geração Z não conhece o mundo hoje sem tecnologia. Vocês imaginam o mundo hoje sem tecnologia? Não, né, gente? Não dá nem para imaginar. A primeira vez que eu vi um computador foi na UNB, o Galileu. Cara, ele acha que o tamanho dessa igreja, enorme, aquele negócio gigante. Hoje tem chip menor que um grão de arroz, que é colocado em algum lugar. Então, assim, as coisas, essa foi a geração que vocês nasceram. Uma característica da geração Z é que tudo é instantâneo. A informação, o entretenimento, a comunicação. Tem uma coisa que eu observo, porque os meus filhos são da geração Z, só um nasceu na uma outra geração, que chama geração Y, mas os dois caçulas é da geração Z. Eles estão falando, alguém liga no telefone. Aí alguém está mandando uma mensagem. Aí eles clicam. Aí eles não aguentam ouvir a mensagem. E roda no 2. E eu fico assim ouvindo, mas você entendeu o que a pessoa falou? É ou não é verdade? Então não tem paciência, tudo é instantâneo. E sem contar que se abrevia as palavras, né? Coloca coisa assim que eu falo, mas o que é isso? O que é isso? O que significa? Eu fico assim. São conectados. A geração Z é totalmente conectada. Mas corre um grande risco de serem solitários, de serem vazios. Porque se conecta com isso aqui o tempo todo. É o tempo todo. Isso é ruim? Não, não é. A tecnologia é ruim? De jeito nenhum. Precisam lidar, muitas vezes, por conta das redes sociais, com ansiedade, com a aparência, com a baixa estima, com as comparações, principalmente das redes sociais. Mas, em compensação, a geração Z, ela está muito aberta à fé, buscam coerência nas coisas e nas pessoas. Vocês são criativos, essa geração é criativa, se comunicam por memes, trends, música, estética. Vocês se comunicam, não, até com siglas, letrinhas, mas vocês se entendem. Vocês estão conectados. Mas também são muito impacientes. Querem tudo para ontem. Ou é ontem, ou então não vai. E fica zangado quando a tecnologia não atende. Tem muito potencial. Mas a maioria da geração Z, X, da geração G, precisam ser mentoreados. Não podem ficar sós. E hoje eu quero trazer, não é uma conversa, é uma meditação, é uma palavra, no sentido de que, com isso tudo, com as redes sociais, que nos dominaram, que chegou, e eu estou falando de vocês jovens, mas nós também temos que nos policiar para não desperdiçar o nosso tempo e nem o nosso propósito. Porque senão nós ficamos reféns disso aqui. E em que isso prejudica? Ah, não, mas olha, é legal. Ó, claro, é legal, você fica aqui rodando a tela, né? E assim, ó. Meu Deus, não dá tempo nem de ver.
já não ouve porque fala correndo. Vai dizer, tá, tchá. E aí, rodam a tela. É legal? É. Hoje se conecta? Sim. Mas nós precisamos entender que, para tudo na nossa vida, nós precisamos de tempo. E o tempo que o Senhor nos dá, nós não podemos desperdiçar. Então, uma pergunta retórica para vocês. Quanto tempo você passou hoje no celular? No TikTok? No Instagram? E outros, né? Porque são tantos que eu nem sei, eu não dou conta de acompanhar. De verdade, eu não dou conta, gente, sério. Aí me mandam um monte de convite para eu ser convidada para o Instagram, Facebook, não sei o quê. Aí aquele monte, eu falo, gente, mas eu não dou conta, porque eu não vou dar conta de dar conta da vida dessas pessoas. Porque para eu saber minimamente sobre elas, eu tenho que clicar lá e abrir. Mas eu não tenho tempo para isso. Sabe por quê? Porque nós somos muitas vezes roubados do nosso tempo. Nós vivemos hoje no tempo da urgência, da emergência. Tudo é rápido, tudo tem que ser correndo. E isso também afeta a igreja. Afeta os jovens da igreja. Afeta os velhos da igreja. Eu conheço muitas pessoas, assim como eu, seminovas, que são viciadas nesse negócio. Aí eu fiquei pensando assim, aí um dia, eu não sabia também, porque eu não sou tecnológica, o meu filho falou, eu falei, meu filho, tem como eu saber quanto tempo eu fico nesse negócio aqui? Tem, porque tem, né? Eu nem sabia que tinha. Aí ele me mostrou, gente do céu, eu fiquei tão assustada, sério, eu fiquei muito assustada. Caramba, eu perdi esse tanto de tempo, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Aí uma amiga manda uma coisa, aí você quer ver a outra. Isso é o círculo de amizade, fora as outras informações que vêm, que também nos traz curiosidade. Então, hoje nós vivemos numa geração que é imediatista, que é rápida, que é distraída. Uma geração que não é pior do que foi a minha. A minha não foi melhor do que a de vocês. Mas nós temos que entender que em cada geração, Deus tem propósito. Em cada geração, devemos prestar atenção no tempo que o Senhor nos dá e para esse tempo, qual é o propósito de Deus. Então, Deus procura jovens, hoje, para pensar nesse tempo, raciocinar nesse tempo, serem inteligentes. Uma das coisas também que a estatística revela que hoje, por média, os jovens gastam de 3 a 4 horas por dia nas redes sociais. É muito tempo, gente. Gente, 3 horas a 4 horas é muito tempo. E isso vai fazendo com que as pessoas, ao mesmo tempo, estejam conectadas, mas também se desconectam. Porque você vai viver uma vida aqui. Então, a comunidade deixa de existir. Então, a maioria vivem sem um objetivo. São conectados, mas, ao mesmo tempo, são vazios. E nós vamos ler agora o versículo-chave do que eu quero trazer para vocês, que está em Efésios 5, 15 a 17. Na minha versão diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para esse tempo, para o tempo de vocês. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de vocês? E a gente precisa compreender que muitas coisas nos roubam o tempo. Mas hoje eu observo que a tecnologia, ela tem roubado muito o nosso tempo, se a gente não se policia. E aí eu quero trazer alguns personagens bíblicos que vocês já conhecem, que aproveitaram o tempo, a oportunidade. Algumas Bíblias dizem assim, para você remir o tempo. Né? Aqui está falando para que você aproveite o máximo cada oportunidade que é para vocês. Mas uma fala assim, remir o tempo, condensa um tempo, não fica o tempo todo pensando em outras coisas, agindo de outra forma, porque o tempo é curto e o dia é mau. E é verdade, o dia é mau. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos bíblicos que com certeza vocês já conhecem, porque eu acredito que vocês já tenham lido a palavra, de pessoas, de jovens, que no tempo deles, na hora deles,
no propósito a qual eles foram criados. Eles cumpriram aquilo que Deus determinou. Então tem José. Porque José era um jovem, ele tinha aproximadamente 17 anos, quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele foi parar lá no Egito. Era uma caravana que estava passando e ele foi parar no Egito. Ele foi preso por uma circunstância ruim, de uma aparência de pecado, e é interessante que quando José estava naquela situação, sendo assediado pela esposa do chefe dele, olha só, ela estava sendo assediado pela esposa do chefe dele, José fala algo tremendo. Ele diz a ela, eu não posso jamais fazer isso contra o meu Deus, e muito menos contra o seu marido, que eu jurei lealdade a ele. Olha isso. Eu não posso fazer isso contra o meu Deus. José não disse que ele não ficou tentado. José não disse, a Bíblia não diz que José não queria. A Bíblia diz que José se lembrou de Deus. E como ele se lembrou de Deus, ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. E nem contra o seu marido. Então, o que aconteceu com José? Foi injusto, mas ele se manteve fiel. Fiel naquilo que Deus tinha proposto para ele. Por sua fidelidade, Deus lhe deu dons que o ajudou a salvar não só a nação, como toda a sua família. Porque o que aconteceu? Qual é o contexto da época? Canaã, a região de Canaã, estava passando fome. Eles estavam com fome na terra. E Jacó, que era o pai de José, e toda a sua parentela, estavam tendo que, alguém disse a eles, olha, no Egito está tendo comida. Então, o que ele disse? Então vamos descer ao Egito, vamos sair de Israel, descer ao Egito para comprar comida para que não morramos. Agora, por que o Egito estava tendo comida? E se vocês forem ler, está no Gênesis, no capítulo 37, narra toda essa história. Não tinha comida. O Egito tinha comida, por quê? Porque Deus mostrou ao faraó, que teve um sonho, mas ninguém conseguiu interpretar o sonho. José, na cadeia, ainda estava na cadeia, foi chamado, alguém se lembrou dele, tem um rapaz lá, está na cadeia, que o termo que eles usam no original é assim, ele é um adivinho. Só que ele não era um adivinho. Ele adivinhou algo que aconteceria conosco, com o padeiro e com o copeiro, e que de fato aconteceu. Então, eu acredito que ele possa revelar o significado do seu sonho. Mas Faraó não queria o significado do sonho. Faraó queria que alguém dissesse o que ele sonhou. Olha que loucura. Como é que eu vou... Uma coisa é você me contar um sonho. Aí eu analiso o sonho e penso, olha, eu acho que foi isso. Mas Faraó queria que adivinhasse o sonho, ou seja, estava na cabeça dele e que adivinhasse. E Deus deu a José esse dom. Já saiu da cadeia, falou para Faraó o que aconteceria nos próximos anos. E ele achou interessante. Vamos se plantar. O sonho era, planta-se tanto tempo, colhe, junta-se em celeiro, porque haverá fome aqui também. Só que quando chegar aqui, nós já vamos estar abastecidos. E José, com isso, Faraó gostou dele, colocou ele numa posição bem legal. Depois de Faraó, só tinha José. Então, vamos dizer que José fosse um primeiro-ministro? Uma coisa assim? Porque ele era o governador de toda a região, não só do Egito, mas de toda aquela região. O Senhor usou José para salvar, não só a sua família, mas a nação. Porque a sua família precisava ser salva. Eles vieram, ficaram no Egito, não morreram de fome, porque da família de José nasceria o Messias. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Quando Deus tem um propósito, pode acontecer o que acontecer. Deus vai cumprir o propósito. A gente fica pensando, coitado de José, né? Inocente, um garoto, 17 anos, foi parar lá do outro lado do mundo. Ele tinha todas as condições na casa dele, ele era o filho caçula, muito amado. E aí agora está naquela situação. Quando você lê todo o capítulo, você não vê José reclamando absolutamente de nada. Ele tinha motivos. Fala sério, gente, tinha ou não tinha? Ele tinha motivo, gente. Eu não sei se eu ficaria tão calada. Eu ia reclamar bastante. Pô, mas o que é isso? Eu não fiz nada, eu estou aqui.
E ele não reclamou. Deus honrou a fidelidade dele, porque José soube aproveitar o tempo para fazer algo excelente aonde ele estava, e Deus o honrou. Ele era estrangeiro numa terra, havia ficado preso, agora estava numa posição melhor, trouxe a sua família ficou ali, para que dali nascesse o Messias. Deus, ele controla, Deus governa. Então Deus governa sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a sua vida. Então isso é importante a gente saber, Deus governa na nossa vida, para que a gente não saia fazendo um monte de bobagem sozinho, porque Deus vê, Deus sabe. E aí foi José, esse foi José, e Deus honrou ele. Outra pessoa que é admirável, que também tinha na faixa de 14 a 15 anos, foi Davi. Essa história de Davi está em 1 Samuel, a partir do capítulo 16 e 17. Quem era Davi? Um jovenzinho, que mais ou menos de 15 anos, que era pastor de ovelhas. Essa era a função de Davi, pastorear o rebanho do pai. Ele tinha irmãos mais velhos, porque ele era o caçula. Num determinado momento, haveria uma guerra, houve uma guerra, dos filisteus, que eram inimigos de Israel. Os irmãos mais velhos estavam na guerra. E Davi fazia o quê? Ele cuidava das ovelhas. E é interessante que enquanto os irmãos estavam na guerra, ele estava pastoreando as ovelhas, ele usou o tempo que ele tinha lá, parado, porque eu não sei se vocês já viram, eu já vi isso quando eu viajei. Ovelhas, eles ficam para lá e para cá, porque eles têm que andar para comer o pasto, né? Que tem que ter pasto para eles. Então, Davi muitas vezes pastoreava, não era no quintal da casa dele. Ele ia para longe pastorear essas ovelhas. Tanto é que a Bíblia diz que Davi matou um urso e um leão, porque eles queriam comer a ovelha deles. Então, vamos pensar que Davi não estava no quintal da casa dele, certo? Então, estava longe. Lá ele dormia, lá ele comia. Um jovenzinho de mais ou menos 15 anos. Numa das voltas dele para casa, com as ovelhas, o pai disse assim: meu filho, eu vou preparar uma comida boa aqui, queijo, leite, separa tudo aqui e você vai levar para os seus irmãos que estão na guerra. E também para os generais, tal, tal. Ele fez aquele banquete e levou. Davi chega na frente da batalha. Saul era o rei. E Saul também estava na batalha. Só que tinha um porém. Um porém chamado Golias, que era um gigante. Golias não tinha um tamanho normal. Então, óbvio que o exército dos filisteus estava em vantagem. Israel temeu. Israel temeu. E era justo que temesse, porque era um exército muito menor, mas o outro, além de ser maior, ainda tinha esse gigante, que com certeza a mão dele matava um monte de uma vez só, né? Porque ele era muito grande. Mas sabe o que é interessante com Davi? Que enquanto ele estava no deserto, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, foi o momento que Davi se conectou com Deus. Davi, naquele tempo do deserto, naquele tempo das ovelhas, Davi escreveu vários salmos, inclusive o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante, porque naquele momento Davi era o pastor daquelas ovelhas e ele tinha que proteger as ovelhas. Por isso que ele matou o leão e matou o urso. Ele chega na batalha, naquela situação toda, e vê um gigante desafiando o povo de Israel? Não. Golias estava desafiando Deus. Porque ele dizia assim: cadê o Deus de vocês? Porque, se você for ler para trás, a gente percebe que Israel tinha ganho várias guerras. Mas aquela em especial, o exército filisteu já achava na cabeça deles que já tinha vencido, porque realmente eles tinham um soldado a mais, um soldado diferente. Só que quando Davi chega, ele ouve Golias blasfemando e falando contra Deus. E Davi fala uma frase excelente: quem é esse incircunciso que se atreve a falar do Deus dos exércitos que fez os céus e a terra? Quem é ele? Aí os irmãos recebem a comida e falam: o que você vai fazer aqui? Você vai ler tudo isso lá em Gênesis, está lá. Gênesis 37. 1 Samuel 16, 17. Aí falou: não, eu vim trazer comida, mas quem é essa pessoa? Quem é esse gigante aí que está falando esse monte de bobagem? Aí ele disse: o fulano tá. Não, mas então eu vou lutar contra ele. Agora imagina, gente, que ele devia ser magrinho, né? Não sei, ou alto, eu não sei que tamanho tinha Davi.
Mas, no entanto, ele era um adolescente. Ele tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos. Ele falou, eu vou matar esse Golias. Você imagina a risada que foi? Eu fico imaginando a risada do rei de Saul, que até tentou botar a armadura nele, dos irmãos dele. Ele falou, mas eu vou matar ele. E Deus vai me dar essa graça. É interessante que as pessoas falam assim. E aí o que aconteceu? Davi usou o tempo que ele tinha, enquanto estava cuidando das ovelhas, para ter intimidade com Deus. E quando ele chegou naquela batalha, ele estava preparado. Gente, ele estava preparado com uma funda e 10 pedras. É muito pouco o armamento dele, mas era suficiente para derrubar aquele gigante. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante da sua vida hoje? Qual é o gigante que tem hora que faz você quase cair e você tem que se levantar? Deus te ajuda a derrotar esse gigante. E não importa se a arma é uma espada grande, ou se é 3 pedras, ou se é uma funda. Por quê? Porque você tem que estar preparado. E nós vamos falar sobre isso, sobre esse preparo também. Para os dias maus. O texto diz assim, porque os dias são maus. Então, cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas sejam prudentes. E aí, Davi mata o Golias e o exército vence. É interessante que alguém fala assim, mas como que ele matou? Simples. Com a pedra, ele furou a testa, deu um golpe no Golias, e o Golias caiu. Quando o Golias caiu, ele foi lá e cortou a espada e cortou o pescoço dele. Pronto, foi assim que ele morreu. Esse é um. Então, nós já falamos de José, já falamos de Davi, mas tem um outro, que eu amo a história, que é Daniel. Daniel, ainda muito jovem, foi levado cativo para o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia demorou 70 anos. E Daniel devia ter por volta de 17 anos, quando foi para lá. E Daniel, ele era um príncipe. Em Israel, ele tinha uma educação, ele tinha uma formação, e ele foi levado como cativo. Mas ele, como cativo, Daniel teve algumas coisas interessantes. Ele ficou na casa do rei. Ele tinha as mordomias da casa. Ele não foi tratado como um escravo serviçal, que apanhava o chicote na costa para fazer alguma coisa. Então, ele tinha um privilégio. Mas quando Daniel chegou no palácio, o nome dele foi mudado para Belsazar. Quando ele chegou no palácio, tem uma frase que fala assim, uma palavra que diz assim, e ele decidiu no coração dele não participar das iguarias do rei. Não era só da comida, era de todo. Então não era só da comida. E vocês vão ler como ele foi testado nisso, ele e os seus amigos. E ele faz uma prova no quesito da comida, né? Das iguarias da comida, porque as comidas eram sacrificadas a ídolos e muitas comidas que o rei comia, Daniel não comia. O povo judeu não comia. E ele falou, nos dê alimentos. E disse lá para ele, eu achei interessante que ele ainda é nutricionista, né? Porque fez uma listinha lá do que era para comer, né? As verduras, que tipo de carne, o que eles iam comer. E eles disse, nós vamos sair muito mais fortalecidos que os seus homens. E aconteceu. Então, Daniel, ele decidiu que não se contaminaria. E a pergunta para mim, quando eu estava jovem, é a mesma que eu faço para vocês. Como que vocês enfrentam algo que lhe é apresentado, que às vezes até parece lícito, mas não convém? Como é que você lida com isso? Não é fácil dizer não, gente. E não é fácil dizer não nessa geração, não foi fácil dizer não na minha geração. Nunca é fácil dizer não, mas é necessário dizer não. E Daniel, ele dedicou a sua juventude a uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de sabedoria. Ele enfrentou várias batalhas, mas enfrentou com fé, com determinação. Deus o exaltou. Por quê? Porque mesmo exilado, como ele não era um prisioneiro, mas ele era exilado, ele ocupou posições importantes naquela terra que ele era peregrino. Então, não importa onde você está. Não importa. O que importa é com quem você está. E ele estava com Deus ao lado dele.
Então, às vezes nós temos desculpa. Ah, mas é porque você não conhece o meu trabalho. Ah, porque você não conhece a faculdade que eu estudo. Ou me envolvo, ou então eu fico fora da roda. Tá, mas e qual o sentido disso? E Daniel, ele não se contaminou. E Deus o exaltou e colocou sobre posições, porque ele foi íntegro. Ele serviu a Nabucodonosor a 4 reinados. Da idade que ele chegou, a Bíblia não diz que ele voltou da Babilônia. Talvez ele tenha morrido na Babilônia. Não, então, se a Bíblia não fala, eu não vou falar porque eu não sei. Então, ele viveu muitos anos. E desses anos, ele serviu a 4 reinados. Ao reinado de Nabucodonosor, ao reinado de Belsazar, ao reinado de Dario e ao reinado de Ciro. 4 reinos. Aí a gente pode pensar, não, mas Daniel tinha algo especial, Daniel era muito inteligente. Não, Daniel só tinha uma coisa, Deus. E é o que nós precisamos ter na nossa vida. E é o que vocês precisam ter. Deus na nossa vida, mas Deus na integralidade. Deus de verdade. Porque o Senhor nos compreende, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Eu fico pensando, Daniel não se casou, porque ele foi feito eunuco do rei. Então, ele não constituiu família. E ele viveu tudo isso para a glória de Deus. Mas ele não abriu mão daquilo que ele sabia, daquilo que ele tinha aprendido antes de ir para a Babilônia. Dedicou a sua juventude. E aí nós temos vários outros personagens. Nós temos Maria, vamos falar de mulheres aqui agora, né? Nós temos Maria. Gente, quando eu leio a história de Maria, obrigada, irmão, eu vejo, era uma jovenzinha de aproximadamente 15 anos. Do nada aparece um anjo, e ela entendeu que era um anjo, é interessante. Por quê? Porque ela já tinha conhecimento da Torá. Ela já lia a Torá, ela já lia o Antigo Testamento. Então ela tinha Deus com ela. E aparece um anjo e diz, olha, é o seguinte, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Eu fico imaginando a cena de uma menina de 15 anos recebendo um negócio desse. E ela, sem entender, óbvio, porque ela só tinha 15 anos, ela diz para o anjo, mas como? Eu não sou casada. Eu não tenho marido, nem noivo eu sou. Como é que eu vou ter um filho? Aí o Senhor disse, o filho será de Deus, o Altíssimo. Aí diz para ela como é que ele ia se chamar. Então, quando a gente vê a obediência de Maria, ela simplesmente obedeceu. Eu fico pensando se isso acontecesse hoje. É meio maluco, não é não? Porque a gente tem que pensar, quando a gente lê o texto, a gente vê as coisas que estão intrínsecas no texto. Então, Maria, ela aceitou. Ela simplesmente aceitou. E ela disse, então, cumpra em mim o seu propósito. Faça em mim o que o Senhor quer. E nós temos aquele cântico lindo em Mateus, sobre o cântico de Maria. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí ela começa a cantar. Nós temos até um hino sobre isso. Do que Deus faria com Maria. E Deus fez. E veio o Salvador. Nós temos Esther, que se fez rainha no momento oportuno. Por isso que eu disse, gente, Deus tem o governo de todas as coisas. O povo iria ser dizimado, o povo judeu, daquela terra, que era a Pérsia. E eles eram povos, eles não eram escravos, eles eram povos dominados. Então eles viviam a vida deles na Pérsia, normal. Mas teve um lá que não gostava e falou, Amã falou, vou dar um jeito de matar todo mundo. E Deus tira Esther, pega Esther, porque alguém disse assim para ela, nós vamos morrer. Vasti sai do trono, que era a esposa, e entra outro, e entra Esther. E a gente pode pensar assim, Deus poderia ter dado outro jeito? Poderia, para que o povo não morresse. Mas ele escolheu alguém. Escolheu alguém, deu sabedoria, deu estratégia para livrar aquele povo. O que acontece? O rei não revogou a ação, porque ele não podia revogar. Mas ele deu condições e disse, o povo pode se armar. E lutem. Porque eles iam matá-los sem nada. E eles lutaram e venceram. Então, Esther, quando você olha para Esther, é interessante que quando ela recebe a incumbência, ela chama o tio dela e diz assim, volta,
Fala para todo mundo entrar em jejum comigo, porque eu acho, se eu for à presença do rei e ele aceitar, bem, se eu não for, se eu morrer, morrerei. Aí o tio dela disse assim, quem sabe não foi para essa hora que você nasceu. Olha só, gente, que coisa interessante. A gente vai vendo o governo de Deus, a caminhada de Deus. A gente pensa, as pessoas às vezes falam assim, mas servir a Deus é tudo, fica parecendo uns marionetes. Nós somos marionetes de Deus. Deus tem um governo e Deus nos usa, assim como eles querem usar vocês. E usou Esther. E naquele momento, Esther salvou todo o povo dela, em Suzã. E aí nós podíamos falar de outras, de Débora, enfim, de várias mulheres. Mas hoje, como é que nós vivemos hoje, aproveitando as oportunidades? Como que vocês vivem hoje, aproveitando as oportunidades? Diante do que eu li aqui dessa geração que corre, que está no celular, que está conectado, mas como você aproveita o seu tempo? Como que você pode aproveitar esse tempo para Deus? Porque quando a gente vai falando de personagens, é bem legal, mas e o resto? E como vai ser? Então, Deus, ele foi trabalhando na vida das pessoas e chamando as pessoas. E Deus hoje nos chama. Deus chama você. Você não pode estar alheio ao chamado de Deus para a sua vida. Porque Deus vai usar você com os seus dons e com os seus talentos. Dons naturais e talentos que vão sendo adquiridos e vão sendo aperfeiçoados. Deus quer isso de todos nós. Então, como vocês vivem no dia de hoje? Como nós vamos aproveitar e remir esse tempo? Eu trouxe algumas sugestões. Primeiro, estabeleça prioridades. E é difícil, viu? Às vezes a gente pega um planner, né? Põe na parede, ou carrega ele na bolsa, e a gente tenta escrever lá o que vai ser, né? O que vai fazer no dia. Então, estabeleça prioridade. Sabe qual é a nossa maior prioridade? Está lá em Mateus 6:33. A maior prioridade é buscar Deus em primeiro lugar. É Deus. É só Ele. E é sobre Ele. Não é nada sobre nós. É sobre Ele. E quando a gente busca Deus, a gente vai buscar Deus de que forma? A gente vai buscar Deus tirando tempo para orar, tirando tempo para o devocional, tirando tempo para ler a palavra, tirando tempo. Então, o tempo hoje, quando ele fala assim, remir o tempo, porque os dias são maus, Paulo está querendo dizer assim, aproveite a oportunidade que lhe é dada na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu relacionamento. Mesmo que você vá passar um zap para alguém ou mandar um meme para alguém, que seja um meme que vai abençoar aquela vida daquela pessoa. E isso é muito importante. Então, estabeleça prioridades. Tire tempo para fazer seu devocional. Tire tempo para você orar, para ler a palavra. Gente, é incrível. Isso é incrível. E eu não sei, eu acho que não acontece com vocês. Não sei. Comigo já aconteceu e acontece. Pega a Bíblia para ler. Aí você lê, daqui a pouco lê. Ainda mais quando tem que fazer aquele programa para levar para o Nova Unção, né? Você tem que ler a Bíblia assim, né? Aí você vai lendo, daqui a pouco dá um sono, daqui a pouco dá uma agonia. Aí você senta, aí você levanta, aí você arruma o travesseiro. Não, eu vou ler. E continua lendo. Daqui a pouco você fecha a Bíblia. Você não leu 5 minutos, porque já cansou. Bom, acontece comigo, né? Acho que com vocês não acontece, né? Porque a gente cansa. Mas por quê? Porque nós precisamos ter prioridade. Então, a prioridade é o Senhor. É mortificar essa vontade, mortificar essa carne e falar, eu vou servir ao Senhor. Estabelecer prioridade é se policiar no tempo gasto com isso, com a internet, com as redes sociais, com distrações que não dá. Eu não estou dizendo que não é para a gente se divertir, eu não estou dizendo que não é para a gente ter uma comunhão, uma comunidade, não é isso. Eu estou dizendo que priorize Deus, a gente precisa priorizar Deus. E eu acho muito lindo vocês estarem aqui hoje. Vocês estão priorizando Deus na vida de vocês, em cultuá-lo, em trazer para Ele o louvor tão lindo, cada hino mais bonito do que o outro. Nossa, que hino, que letras lindas, que edificam. Então vocês estão aqui. Estabeleça a prioridade. Use o tempo que vocês têm, já que vocês vão usar a internet, não dá para ficar sem ela, para influenciar pessoas e não para ser influenciados. Há uma tendência enorme de sermos influenciados.
A juventude tem essa tendência de ser influenciado. Mas influencie, vai atrás, corra. Pense, raciocine. O pastor Alcides, outro dia, trouxe uma palavra de manhã que foi fenomenal. Foi sobre a inteligência emocional que a gente precisa ter para viver nesse presente século. Então, ser inteligentes. Estabeleça prioridades. Use o tempo nas redes sociais para fazer coisas interessantes. Decida não se contaminar com os padrões do mundo, mesmo que isso venha lhe custar algo. Mas não se contamine. Seja fiel, como Daniel foi. Seja leal. Seja íntegro. Ah, mas se eu não ceder, eu não vou ter aquela promoção. Ah, mas se eu não ceder, eu acho que eu vou perder meu emprego. Eu quero contar rapidinho. Eu trabalhava e o chefe que eu trabalhava, ele mentia muito. Ele já tinha o hábito de mentir. E ele não gosta. E eu era secretária dele, eu e uma outra. E ele falava assim, ela fazia. Então, toda vez que ela estava com ele falava assim, não, se fulano ligar, eu não estou aqui. Não vou atender, diga que eu não estou. Ok. Ela fazia. Aí um dia, caiu para mim. E ele disse assim, fulano vai ligar, se for você que vai atender, Lina, diga que eu não estou. Eu disse, olha, o senhor me desculpe, mas eu não posso falar isso. A menos que o senhor saia da sala. Porque se o senhor sair da sala, eu vou dizer que o senhor não está. Mas se o senhor estiver aqui, eu vou dizer que o senhor está. Ele levou um susto. Gente, de verdade. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu não vou mentir. O senhor está na minha frente, como é que eu vou dizer que o senhor não está aqui se o senhor está? A outra ficou assim, meu Deus. Quando aí ele olhou para mim, ele só olhou. Ele não falou nada, só olhou. Aí ela falou, você é doida? Você é maluca? Eu falei, eu não vou mentir. Mas o que tem? Mentirinha de nada. Eu falei, eu não vou mentir. Agora, se ele sair da sala e eu não ver ele, aí eu digo que ele não está. Sabe o que aconteceu, gente? Ele me designou. Eu trabalhei com ele 8 anos. Ele me designou para cuidar de toda a finança dele. Eu lidava com dinheiro, e não era pouco dinheiro, não. Porque ele era um dos diretores da Uzi Minas, em Belo Horizonte. Era muito dinheiro. E era tudo eu. Eu ficava louca também, porque era tanto dinheiro. E eu tinha que administrar aquilo tudo. Aí eu fiquei pensando, por que ele me deu isso? Ele confiou em mim. Talvez se eu tivesse mentido, ele não teria confiado. Mas ele confiou em mim. Então decida não se contaminar. Eu não sei onde vai ser a contaminação, eu não sei da vida de vocês, por onde vocês vão passar, mas se lembre, não se contamine, sejam verdadeiros, sejam vocês. E sendo vocês, Deus vai honrar vocês. Sirva a Deus hoje. Mantenha-se firme na fé, mesmo que quando ninguém estiver vendo, gente. Mantenha-se na fé, porque Deus está vendo. Deus vai cuidar de vocês. Deus vai recompensar vocês pela fidelidade de vocês. E isso, gente, é tudo. É na vida, no cotidiano, na vida normal, na vida de todo mundo. Porque nós temos o dia ordinário, né? Aquele dia que você tem o que fazer, onde você vai comprar, onde você vai vender, os negócios que você vai fazer, você tem que estudar, tem que fazer prova. Outra coisa, prova. Aluno que estuda. Ensino médio. Depois entra na faculdade. Eu fui reprovada na faculdade numa matéria, porque eu sou péssima em matemática, eu não sei matemática. Nunca aprendi. E era direito do trabalho. E a minha amiga do lado falou assim, eu te dou as questões. Porque eu falei, meu Deus, como é que faz essa conta? Eles dão um problema, o cara foi demitido, é para você calcular o 13º, calcular o salário, calcular não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei nada, irmãos, eu não sei nada. E eu olhei para aquela prova e era uma questão. Era só aquela questão, para eu fazer os cálculos. E eu esqueci regra de 3, que eu não lembrava mais de regra de 3. Eu falei, meu Deus, como é que faz isso aqui? Gente, foi um sufoco. Aí a minha amiga me viu desesperada. Eu olhei assim, ela falou assim, desse jeito, ela estava do meu lado. Ela disse assim, eu vou te passar a prova, eu vou te passar a prova. Aí eu olhei para ela e fiz assim, não. Aí ela fez assim, não? Eu falei, não. E isso o professor, olhando para nós, né? Isso na faculdade, gente, na faculdade. O que aconteceu? Eu tirei 0, lógico, eu não respondi, porque eu não sabia.
E eu reprovei. Eu tive que fazer a matéria de novo num curso de férias. Que tinha um curso de férias na época, aí eu reprovei. Mas eu decidi que eu não ia colar. Falei, não vou colar. Não vou colar. E foi o que aconteceu. Então, nesse mundo hoje, se você vai falar isso, fala, você é uma babaca, você é um imbecil, trouxa, é o que você é. E é verdade, eles falam assim. Então, decida não se contaminar. Não esqueça que Deus irá te recompensar. Mantenha-se firme na fé, nos seus valores, porque Deus vê. Sirva a Deus hoje. Não espere ficar velho ou ter mais tempo. Não, quando eu aposentar, eu vou ter tempo para servir ao Senhor. Sirva ao Senhor hoje, como vocês fizeram aqui, como vocês estiveram aqui. Vocês louvaram, me chamaram para trazer uma palavra. Vivam Deus hoje. Aproveite a juventude de vocês, a inteligência de vocês. Porque hoje é o tempo. Aí voltando lá para Efésios, de novo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então nós não temos desculpa diante do Senhor de aproveitar a oportunidade. Os personagens que nós contamos hoje, que eu falei hoje para vocês, são personagens da Bíblia e são personagens que eram jovens. Então, hoje, eu quero fazer um apelo a vocês. Decidam escolher ser diferente. Sejam diferentes. E eu sei que a juventude do Ministério 1 a 1 é diferente. Eu já estou no Ministério 1 a 1 há 26 anos. Meus filhos foram criados aqui. E eu sei que são diferentes. Então, escolham ser diferentes. Aproveite as oportunidades para um propósito maior. Todos esses meninos que eu falei, tinha um propósito maior. Para um propósito maior, escolha decidir viver conforme a vontade de Deus. E isso inclui tudo, gente. A vontade de Deus é o estudo, é o namoro, é a vida social, é os relacionamentos, é tudo, é tudo. Decida não ficar só rolando a tela, passando a tela, porque vocês são mais inteligentes que isso. Vocês são inteligentes, usem a inteligência de vocês. Não desperdice o tempo de vocês. Decida. É uma decisão. Eu quero encerrar aqui, numa conclusão, orando. Mas antes eu quero dizer, o que você está fazendo com a sua juventude hoje? Vocês vão com essa pergunta para casa, tá bom? Vocês vão com essa pergunta para casa. O que eu estou fazendo? E a juventude, eu não estou falando só de solteiro, eu estou falando de juventude, de idade mesmo. Novos, vocês são novos, vocês são jovens, são inteligentes. Vocês falam coisas assim, que é tão óbvio para vocês, mas quando se trata de tecnologia, para mim, eu sou totalmente analfabeta. Eu tenho um celular para ligar, desligar e apertar no zap. E é só, não sei fazer mais nada desse negócio. Mas vocês não, vocês sabem tudo. Vocês fazem tudo porque vocês são inteligentes. Então, como vocês estão aproveitando o tempo de vocês? Com propósito. Aqui, grande maioria aqui já trabalha. Então, você tem um ambiente que você pode fazer diferença lá. Então, faça diferença. Não desperdice o seu tempo. Vão para casa com essa pergunta. O que vocês estão fazendo com a juventude hoje? Porque Deus vai requerer. Porque hoje vocês são jovens, têm saúde, vocês podem fazer muita coisa para o reino. E fazendo para o reino, vocês vão ser recompensados pelo Senhor. Amém? Então, nós vamos orar. E eu quero dizer muito obrigada por me chamar. Não sei se vocês gostaram, não é uma pregação, mas é algo que eu trago no coração, porque eu fui jovem como vocês, e no meu tempo os problemas eram os mesmos, só não tinha tecnologia. Mas os problemas eram os mesmos, as tentações eram as mesmas. Os meninos, então, tinham uma revistinha, meu Deus do céu, que não podia passar na banca. E as meninas? Então, gente, os problemas são os mesmos. Os pecados nunca mudaram de nome, estão os mesmos nomes. Só que hoje a tecnologia está avançada. Mas nós vencemos. Mas vencemos por nossa vontade? Não, nós vencemos. Porque nós priorizamos Deus na nossa vida. Eu priorizei Deus, eu nasci no Evangelho, e eu priorizei Deus desde a minha juventude. E priorizei de verdade. Óbvio que eu tive muitos problemas. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem fases na vida. Mas tudo isso você entrega para Deus. Aproveite o tempo de vocês. Aproveite o tempo que Deus está dando para vocês hoje.
Porque o tempo é hoje, não é amanhã, não é o passado, é hoje. Vão para casa pensando nisso, tá bom? A minha oração é para que Deus desperte todos vocês para um propósito maior, usando o tempo que Ele tem dado a vocês.